Cara, o bloco, mais uma iniciativa super legal, né, do universo do ska, mais um golaço, né, cara? Salve galera, eu sou o Alemão, apresentador do Escabadabadu, e hoje estamos aqui com o Escaravana apresentando o BMJ. Beleza, Igor? Beleza, aí, Alemão, como é que tá? Tudo certo. Fala pra gente aí da origem da banda. Cara, a banda começou a surgir em 2005, quando o Sérgio Soffiati e o Felipe Pipeta tiveram uma conversa, né? A ideia de formar uma orquestra no sentido de uma banda grande, né, com bastante gente em cima do palco, para tocar ska, clássicos da música brasileira, né, grandes sucessos, em ritmos jamaicanos, né? Entre eles, naturalmente, o ska, mas também reggae, dub, enfim, tantos outros ritmos, né? Só que a ideia começou a ser posta em prática em 2008, né? Foi quando a gente começou a gravar o primeiro disco, né? Na verdade, eles foram reunindo, né? O Pipeta reuniu um grupo ali de músicos, né? Conhecidos de vários shows, enfim. E o Sérgio também, da mesma maneira, né? Foi reunindo um pessoal que era da confiança dele, músicos que ele conhecia já há um bom tempo. E assim, a gente começou gravando, cara, né? Muito maluco, né? E a partir daí, né, a gente preparou o primeiro disco, e já foi o ano dos primeiros shows também, 2008. Tá, e a ideia sempre foi tocar música brasileira no ritmo jamaicano. Os clássicos da música brasileira, né? Exato, Então, assim, a ideia inicial era essa, né, era o embrião aí da BMJ, né? Inclusive, até o nome surgiu naturalmente por esse caminho, né? De tocar os grandes sucessos, vários, né, dos grandes sucessos da música brasileira, em ritmos jamaicanos. Mas havia também a ideia, né, de em algum momento ter composições próprias, né, o que foi acontecendo ao longo da trajetória da banda, né. No primeiro disco a gente já tem duas composições, né, uma do Pipeta e uma do Sérgio, aliás três, né, são duas do Sérgio e uma do Pipeta. E o restante, que é a parte forte ali do disco, é realmente a parte de versões, né. A partir do segundo já começa a aparecer um pouco mais de composições e daí em diante, né, o terceiro já é um disco de composições, né? A maior parte delas assinada pelo Sérgio Soffiati, né? Eu lembro que eu encontrei o Pipeta antes da pandemia, acho que foi no show não sei se foi do Toasters, falou que vocês estavam gravando o próximo álbum, ou produzindo. Na real, Alemão, o disco está pronto. Tá pronto. Tá pronto, né? Tá nos ajustes finais, né? E a ideia é lançá-lo, né? Ainda no primeiro semestre, né? E os meninos estão pensando lá de que maneira isso vai ser feito, né? Quando exatamente, o Sérgio e o Pipeta, né? Que capitaneiam a banda, né? Desde sempre. Mas esse ano vai ter essa novidade aí, mais um disco, né, saindo do forno. Ah, legal. Bom, a banda já tem, 15 anos, mais ou menos 16 anos. Isso. Fala os momentos marcantes. Acho que teve vários já. Teve vários, né? Cara, posso partir da primeira participação da banda, quer dizer, da primeira aparição da banda, que foi quando a gente abriu um show do Scatalites. Só isso, né? Só isso. E foi um sonho, né? Porque foi lá na The Clash, né? Lá na Barra Funda. Foi sem muito alarde, né? Porque era meio para ser uma coisa meio surpresa, assim mesmo, né? Então aí já foi um golaço, né? Uma felicidade imensa, né? Participar, ter essa primeira experiência, né, da banda em palco dessa maneira. Olha, a gente teve uma temporada na sequência no Bleecker Street, né, um bar que infelizmente não existe mais, lá da Vila Madalena, que foi excepcional pra gente, né, pra banda criar uma unidade, né, cada vez maior e uma afinidade com o repertório, enfim, foi excelente o processo, né. E teve outros momentos, né, cara, assim,
O Circuito Sesc, que é um evento impressionante, como é interessante em termos de integração com outros músicos, artistas, né, de várias áreas, né? Você excursiona por várias cidades, né, levando o seu trabalho e tudo mais. Cara, é sensacional. E o bacana é isso, que são cidades onde não existem unidades do Sesc, né? E o Sesc sempre foi muito acolhedor, a banda, né? Pô, só boas lembranças também. E para não ficar aqui, né, falando de tantas coisas, porque são 15 anos, né, que a gente vai completar, tem muita história. Por todos os lugares a gente sentiu muito carinho do público, sempre fomos extremamente bem recebidos. Vários dos festivais que tocamos aqui no Brasil, não foram poucos, né? No Rio, Brasília a gente tocou várias vezes, mas não vou ficar falando para correr aquele risco de esquecer algum lugar, e todos são muito queridos por nós, né? E foram especiais. Mas é importante lembrar também, né, a oportunidade que a gente teve de tocar num festival em Victoria, no Canadá, que foi muito especial, né? Que foi a primeira vez que a banda pôde levar o seu trabalho para fora do país, e foi maravilhosa. E a recepção do público? Cara, parecia que a gente estava no Sesc Pompeia tocando, né? De tão maravilhosa que foi a experiência, o público ali, a cada música dançando e curtindo e gritando, e, enfim, uma banda, não sei quantos deles ali tinham ouvido falar da orquestra, se é que ouviram falar, mas é como se já conhecessem, né? Isso foi em 2016, em junho, se não estou enganado, e recentemente nós fomos ao México, né, no final do ano passado, que foi outra experiência maravilhosa, né? Tocamos em 2 cidades, Monterrey, na cidade do México também, e lá foi o grande festival, né, na capital. Da mesma forma, cara, o público maravilhoso, organização, tudo perfeito, né? Você se sente feliz fazendo o que gosta e podendo levar a sua arte, né, onde quer que for. E o maior prêmio é esse, justamente, né? Fazer as pessoas dançarem, seja lá fora, seja aqui, aí pouco importa, né? Mas você transmitir essa alegria, né, que é inerente ao ska, né? E ver isso, né? Ver isso funcionar, né, na prática ali. Tantas pessoas ali felizes dançando e correspondendo, né, ao que está sendo ali do palco, que está sendo produzido ali. Ah, legal. Bom, e falando em carnaval, a BMJ tem tudo a ver com o carnaval, né? Tudo a ver. E qual a relação de vocês com o Bloco Caravana? Cara, o Bloco, mais uma iniciativa super legal, né, do universo do ska, mais um golaço, né, cara? Uma ideia que também tem a proposta de unir, né, a galera do ska, das bandas, e um ponto de encontro, um lugar de trocar ideias, de fortalecer o movimento. Eu particularmente não pude entrar por uma questão de agenda logo de cara, mas fiquei super feliz quando soube, né? Mas por acaso pude, né, tive essa oportunidade graças ao grande Bruno, né, que me convidou para fazer um som na última apresentação desse ano ou do ano passado, agora não me recordo, desse ano, comecinho do ano. E, cara, que experiência legal, assim, já conheci o trabalho, mas né, ainda não havia tido a oportunidade de tocar. É maravilhoso, cara. É isso, é carnaval, é alegria, o ska, esse astral altíssimo, né? Sim, vamos esperar passar a pandemia para ir pra rua, né, de verdade. Sem dúvida, e agora também não largo mais, não, os caras vão ter que me aguentar. Tá certo. E a visão da cena atual das bandas de ska, o que você vê aqui no Brasil? Cara, assim, muito honestamente, né, acho que eu sinto uma certa dificuldade de falar isso hoje, por conta até da pandemia, de tudo que rolou. Então, não só da cena do ska, como em geral, na cena musical, isso bagunçou muito, assim, né? Então, eu acho que agora a gente tem todo um trabalho a ser feito, né, de voltar a fortalecer o movimento, né, de repente voltar a se reunir para pensar nas melhores ideias e
maneiras de colaborar, uma banda com a outra, dentro da viabilidade, lógico, né? Mas é difícil falar assim, depois de... Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente ainda... Eu acho que é um território meio enlameado ainda, né? A gente ainda não sabe exatamente como pisar firme, né? Mas eu acho que depende muito de todos nós mesmos, né? Basicamente, né? Como disse, eu acho que o grande lance é buscar boas ideias para tornar essa volta o mais rápido possível, de uma maneira consistente, para que seja bom para todo mundo, né? E o público, me parece, né, tá querendo ouvir, tá querendo ir aos shows, né? Isso é favorável, né? Então, de repente, é só a gente ajustar aí na comunidade do ska, né? De que maneira a gente pode corresponder a isso, né? Da melhor maneira para todos os envolvidos, né? Para as bandas, para o público, né? que se envolve e gosta tanto desse gênero tão especial, né? Que é o ska. Tá certo. E os próximos passos, né? Vocês já gravaram um disco, Sim. vão lançar, voltando à normalidade, turnê. A ideia é essa, Alemão. Mas, como disse, cara, assim, cara, impressionante. Parece que tá tudo no reset, assim, né? Como é que vai ser, né? A gente não sabe ainda exatamente, né? A gente da área artística, né, que foi um dos primeiros setores até as atividades interrompidas, claro, porque a gente depende de aglomeração, né? E então depende de muitas questões, né? A ideia realmente é lançar o disco, tocar a exaustão, né? Levar para os 4 cantos aí do país e mundo afora, mas dentro de uma realidade diferente, né? Então, o objetivo continua sendo o bom e velho de sempre, né? De tocar o máximo, mas vamos reconhecendo o território, né? A gente ainda não sabe o que tem por aí. Muito lugar fechou, infelizmente, né? Sim. Então, cara, assim, mas é lógico, né? Eu acho que dentro não vai demorar tanto, assim, eu imagino, né? Pra gente estar perto do que era antes da pandemia, né? Mas a gente ainda não sabe o quanto, né? Sim. Vai durar isso. Mas, de fato, os objetivos são esses. É isso, né? E, de repente, já começar a pensar numa outra ideia de um próximo disco, com calma, né? Vamos lançar esse primeiro, que tá, né? Tá na mão, aí tá saindo do forno. Mas eu acho isso, cara. O importante é não parar, né? A cabeça não parar, as bandas conversarem, as ideias serem trocadas e acho que o momento demanda mais união do que nunca, né? Nesse sentido, eu acho importante os movimentos todos que fortaleçam. Os Caravana é um desses movimentos, né? E é isso. Vocês também tiveram um projeto bacana no Blue Note, né? Que é o OBM Jazz, né? Que é uma outra vertente, né? De trabalho, né? Que está relacionado à música jamaicana, só que aí mais ligado ao jazz, né? Não a nossa música brasileira. E é bem bacana, cara, porque pô, é um repertório diferente, um outro aprendizado pra gente, né? E outra sonoridade. É um público diferente, mas pode também não ser, né? Público, geralmente, que ouve ska é um público que tem um ouvido aberto, né, cara, e gosta não só de um tipo de música, são pessoas que têm um gosto musical diverso, né? Isso é muito legal, cara. Então, misturando com jazz ou com música brasileira, a gente percebe que tem agradado bastante, né? Então, é isso, né, cara? Tendo alguma ligação com ska, com a música jamaicana, é sempre legal, né? É sempre bacana porque leva essa felicidade pro público, né? Essa alegria. E, pô, isso é o grande objetivo, né? O BMJ consegue trazer pro show diversos públicos, né? E qual foi o segredo disso? É o ritmo, as músicas brasileiras? Alemão, eu acho que é o conjunto da obra aí, né, cara? Pelo seguinte, o material é o melhor possível e não porque é o que a gente trabalha, porque pô, a gente pega
Por exemplo, uma música como Carinhoso, um clássico do choro, do maravilhoso Pixinguinha, né? E transforma o jeito de tocar essa música, né? Então, é um tipo de música, né, de uma geração que é evidente, né, uma faixa etária um pouco mais avançada, pessoal que costuma ouvir choro, assim, é um público de mais idade, né? Tá voltando também o choro, tá, graças a Deus, voltando a ganhar força, merecidíssima, e tem que ser assim mesmo. Por outro lado, você pega a questão dos ritmos, né, jamaicanos, extremamente dançantes e alegres, né? Então você percebe no mesmo show, posso até citar novamente o Sesc, porque tem essa diversidade de idade, né? Então você vê a criança dançando, e com um sorriso no rosto, e a galera um pouco mais velha, né, também curtindo e feliz ali, dançando, ensaiando algum passo, né, por se identificar com aquela música brasileira, mas tocada de outra forma, né. Então eu tenho a impressão de que essa junção é o grande segredo, né, para trazer um público tão diverso, né, agradar um público tão diverso, né. Porque você, se de repente a pessoa não tem um conhecimento vasto sobre música jamaicana, ele conhece a música do Pixinguinha, ou do Chico Buarque, ou do Adoniran, o Trem das Onze que a gente faz também, ou até o Guarani, né? No início da ópera, o Guarani, do Carlos Gomes. Então, assim, acabou ficando muito tão eclético, né, o repertório, né, de versões, que por algum lado você sensibiliza, né, um público tão diverso. Isso acho que é o mérito aí desse repertório, de ser tão abrangente e versátil, está nisso, né? Você sensibiliza a todos, né? E a gente percebe, como disse, nitidamente quando você tem essa diferença de faixa etária no mesmo público ali, no mesmo show, na mesma apresentação, geralmente em teatros, né? E é muito legal você ver como isso atinge a cada um deles ali, de uma maneira diferente, né? Mas é muito bacana. E até os mais jovens, não criança necessariamente, que estão ouvindo o que toca hoje aí nas rádios, em plataformas e tudo mais, que não tem muito a ver com o que a gente faz, cara, eles se acabam de dançar. Inclusive nos teatros, né, que geralmente o comportamento é outro, né, mas é muito comum a gente ver o pessoal indo para as laterais, para não atrapalhar a visão de quem está ali, né, sentado, e ficar dançando, cara. E geralmente no final tá quase todo mundo dançando, ou todo mundo, né? A faixa etária que for. É muito bacana. Cara. Sim, eu conheci bastante gente que meio caiu de paraquedas do show da BMJ. Né? Disse, vou ver, não sei o que, e acabou se apaixonando. Né? Não conhecia o ska, né? São pessoas mais novas também, não tinha tanto conhecimento dos clássicos da música brasileira. Né? E acho que o segredo é esse da banda, né? Consegue agregar, chamar o pessoal para dançar. Então, cria uma identidade, ou pela música brasileira ou pelos ritmos jamaicanos, para quem conhece e para quem não conhece também. É muito maluco, cara. É uma alquimia sensacional aí. Golaço do Sofiati e do Pipeta, né, cara? E a gente tá lá, os seguidores, né? A BMJ é um bando de seguidores desses dois aí. Tiveram essa feliz ideia de combinar essas músicas brasileiras com aqueles ritmos jamaicanos. É claro, a gente vê outras versões feitas anteriores ao BMJ, lógico, isso não é uma ideia inédita, né? Mas a ideia de criar uma banda a partir disso é que foi acho que a grande ideia, né, que houve. E resulta, cara, é muito legal. E mais uma vez, né, se resulta para o público, cara, felicidade para nós assim não tem tamanho, né? É muito legal, particularmente desse lado de faixas etárias tão diferentes. E como você falou, muita gente que não conhece, né, não por não gostar, mas não parou para prestar atenção, né, na música da Jamaica ou clássicos aí da música brasileira, e também acabam se encantando por esse repertório. É muito bacana. Esse foi o Igor da BMJ. Valeu aqui pro Valeu, Alemão. esse Caravana. É isso aí. Abraço. Abraço.